Olá, bem-vindos a mais uma aula do canal. Hoje nós vamos aprender a criar uma função que vai fazer algo similar ao que os radares fazem na rua. Nós vamos medir a velocidade dos veículos e vamos determinar quantos pontos eles vão receber na carteira de multa. Então, para que a gente comece aqui, vamos definir primeiro o que é a velocidade, qual é a velocidade máxima. Vamos supor uma velocidade máxima de 70 km. Então, a função aqui dentro, quando você passa para ela verificar 70, ela vai te retornar um OK. Ou seja, você está OK, não teve que pagar pontos acima da carteira. Mas, o limite é de até 70 km. E além disso, a cada 5 km acima do limite, você ganha um ponto na carteira. Ou seja, se eu passar aqui 75, nós temos um ponto na carteira. Perfeito? Eu vou dar uma dica aqui que você vai precisar de usar a função math.floor do JavaScript para que você consiga arredondar os valores decimais. Por exemplo, se nós fizermos aqui um math.floor de 1.3 ou 1.3, o que vai acontecer? Ele te retorna 1, ok? Então você pode usar ele para arredondar para o decimal mais próximo. E no último caso os pontos sejam maior que 12, a carteira é suspendida. Então, se nós entrarmos com o valor aqui de 180, nós temos a carteira suspensa. Perfeito? Então, eu quero que você tente fazer esse exercício. E aí, quando você conseguir, ou caso vocês não estejam conseguindo também, você pode voltar aqui que nós vamos resolver juntos esse exercício. Ok, então vamos criar agora a função que verifica a velocidade e atribui os pontos na carteira aí, caso esteja acima do limite. Então vamos começar com 50 km por hora. Então, para que nós verificamos esse valor, é bem simples. Nós podemos fazer, para satisfazer essa primeira condição, que a velocidade máxima é de até 70 km, nós vamos fazer um simples if. If velocidade é menor ou igual a 70, porque lembra aqui que nós estamos trabalhando com até 70, ou seja, isso inclui o valor 70. Se ele é menor ou igual a 70, nós vamos fazer um console log OK. Então, ela está aprovada essa velocidade. Se nós testarmos aqui, colocarmos um 60, ele vai aprovar. Se nós colocarmos um 68, ele vai aprovar. E se nós colocarmos um 70, ele também vai aprovar. Certo, agora nós temos que verificar a segunda condição. A cada 5 km acima do limite, você ganha um ponto. Ou seja, se eu passei 75, nós temos que receber um ponto. Então, vamos fazer um else aqui, no caso contrário, né? Caso contrário. Então aqui nós temos a segunda condição, que é a cada 5 km acima do limite, você ganha um ponto. Então, para isso, nós temos que descobrir primeiro quantos pontos a pessoa está acima do limite. Vamos assumir um valor aqui de 80, ok? Então, primeira coisa que nós temos que saber, quantos quilômetros a pessoa está acima do limite. Então, para que nós possamos descobrir quantos pontos a pessoa está acima do limite, nós temos que pegar a velocidade que ela está correndo agora, menos o nosso limite de velocidade, que é 70. Então, aqui nós temos o total. Então, vamos ver aqui. A pessoa está 10 km acima do limite. Se ela está 10 km, como que nós vamos saber quantos pontos ela vai ganhar? Nós temos que pegar esse valor aqui e dividir por 5. E aí nós vamos ter a quantidade de pontos que ela está acima do limite. Então nós vamos pegar esse valor aqui e dividir por 5. Então ela está a 2 pontos. Ok? Então nós vamos pegar esse valor aqui agora e colocar ele dentro de uma variável, uma constante no caso. Pontos. Certo.
E agora o que nós temos que fazer? Qual que é o nosso último caso aqui? Caso os pontos sejam maior que 12, a carteira é suspensa. Então nós temos que verificar aqui, if pontos maior ou igual a 12, nós vamos fazer um carteira suspensa. Caso contrário, else, nós vamos fazer um pontos. Nós vamos exibir aqui na tela quantos pontos ele recebeu. Então ele recebeu 2 pontos. Porém, se nós verificarmos aqui, por exemplo, um valor como 81, 81 retorna 2.2. Por quê? No caso, nós não deveríamos considerar esse valor, porque nós só vamos considerar de 5 em 5 km, ou seja, 81, 82, 83, 84 não são 2.2, eles são apenas 2 pontos. E para que nós façamos isso, nós temos que usar a função math.floor para que nós possamos arredondar para o número mais baixo, assim, abaixo do número inteiro. Então, para que nós consigamos fazer isso, nós temos que usar o math.floor para que ele arredonde qualquer número que não seja o número inteiro para o seu número mais baixo, né, para o decimal mais baixo. Então nós vamos fazer aqui math.floor e vamos chamar essa função dentro dessa expressão aqui. E agora, se você ver o resultado, vai ser apenas 2. Ele não mais vai arredondar. Então se nós passarmos aqui 84, ele continua retornando 2. Se nós passarmos 85, ele retorna 3 corretamente. Agora, para que fique um pouco mais claro esse código, nós poderíamos refatorar ele aqui e colocar esses valores que estão soltos, os strings mágicos, como são chamados esses valores mágicos, dentro de constantes, para que eles fiquem mais organizados e para que caso você tenha que refatorar, você tenha que alterar alguma coisa aqui nesse código, você não tem que sair procurando todos os lugares onde você usou essa variável, você simplesmente vai pegar ela e tornar ela uma constante. Então vamos chamar aqui de valor de velocidade máxima e vamos passar o valor de 70 para ela e substituir os lugares onde elas são usadas aqui no nosso código. Perfeito. Da mesma forma, nós vamos fazer com o 5. O 5 aqui representa o quilômetros por ponto. Então nós vamos representar aqui mais uma variável, quilômetros por ponto. E passar o valor de 5. E substituir aqui embaixo. Importante agora que a gente teste também o caso onde a pessoa extrapola a velocidade. Vamos testar então aqui agora por último a questão onde a pessoa passa dos 12 pontos. Ou seja, se nós pegarmos aqui 5 vezes 12, nós temos 60. Então se a gente pega a velocidade máxima de 70 mais 60, nós temos 130. Então se nós colocarmos aqui 130, você vai ter sua carteira suspensa, porque você acaba de receber mais de 12 pontos. Perfeito? Então é isso aí. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Se esse vídeo foi um desafio e te ajudou de alguma forma, também deixe um comentário, compartilhe aí, que ajuda bastante a gente a continuar fazendo esses vídeos no canal.